Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo sobre economia política. Comigo aqui, João Dória, ex-governador de São Paulo, ex-prefeito e empresário, segue na vida empresarial, fazendo aí sua contribuição pelo Brasil. Tudo bom, João? Lilian, Seja muito bem-vindo. obrigado. Prazer estar com você. Alegria mesmo, viu? Tivemos juntos num seminário esta semana sobre agronegócio, um tema que você está dominando muito bem. E um prazer estar aqui com você novamente. Muito obrigada. Sempre ricos esses encontros do LEAD que a gente participa. Faço questão de participar. Obrigado. Agora, Dória, quando eu te entrevistei a última vez, a gente vivia uma pandemia, foi por Zoom, você abriu tua agenda para a gente aqui da Perfil, bater um papo sobre a luta pela vacina. E quando, naquele momento, depois, quando eu vi a Mônica sendo vacinada, a primeira vacinada, graças a você, graças a teu empenho, eu falei, temos um novo presidente. E não temos um novo presidente, não é você no caso. Eu queria entender, ou que você ajudasse o nosso pessoal aí de casa a entender como é que foi esse trânsito, por que a presidência não se concretizou, na tua opinião, na tua visão? Bom, circunstâncias e destino, como diz o presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu não fui governador para ser presidente, e nem prefeito para ser governador. Eu cumpri a minha tarefa como prefeito, depois, a convite do partido, disputei a eleição para o governo de São Paulo e tive o privilégio de vencer, sendo que disputei as prévias também, para a prefeitura, para o governo de São Paulo e depois para a presidência da República, prévias do PSDB. E as venci também, e todas as prévias com bons candidatos disputando. Mas aí o partido tomou a decisão, naquele momento, de não honrar as prévias e os 22 mil eleitores que votaram nas prévias e que nos elegeram para ser o candidato do PSDB à presidência da República. Eu entendi que era um recado do partido, não briguei com ninguém, não condenei ninguém, não culpei ninguém, eu simplesmente me desliguei do PSDB, que foi o único partido ao qual eu tive filiação. Eu não sou escalador alpinista de partido, eu só tive um partido por 22 anos, que foi o PSDB, e me desliguei do PSDB e tomei a decisão também, Lili, de me desligar da política. Sem mágoa, sem ressentimento, mas com a missão cumprida, com o sentimento de que cumpri o meu dever. Venci todas as eleições que disputei, as 5, modéstia à parte, e por força de uma grande equipe, fizemos boas gestões na Prefeitura de São Paulo e no Governo de São Paulo. Daqui a pouco a gente pode falar um pouco, se você quiser, de algumas referências daquilo que fizemos, para que as pessoas possam lembrar, mas principalmente aquilo que ajudou a salvar milhões de brasileiros, que foi a vacina. Foi São Paulo que trouxe a vacina. Foi o governo de São Paulo que, através do Instituto Butantan, comprou a vacina da Sinovac, na China, a Coronavac, que foi a vacina contra a Covid-19 mais aplicada no mundo, e aqui no Brasil, 124 milhões de doses da vacina salvaram milhões de pessoas. E se não fosse São Paulo, nós teríamos perdido mais 470 mil vidas. Os algoritmos são da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O Brasil perdeu praticamente 704 mil vidas. Uma tristeza, dramático para o Brasil perder 704 mil vidas. Mas teriam sido mais de 1 milhão e 100 mil vidas se nós não tivéssemos trazido a vacina. Então, eu me emocionei naquela época, a primeira vacinada, falei, gente, salvamos. Uma mulher negra e uma enfermeira no Hospital das Clínicas, era um domingo, dia 17 de janeiro de 2021. 15 minutos antes, a Anvisa finalmente autorizou e reconheceu a eficácia da vacina, coisa que vinha postergando por força de um negacionismo do governo que ocupava o Planalto naquele momento. Mas graças à pressão popular, graças também ao Supremo Tribunal Federal e o esforço que nós fizemos, a Anvisa teve que se reunir e teve que, dada a evidência dos fatos, validar e autorizar o início da vacinação com a vacina Coronavac, a vacina do Butantan. E a partir daquele momento, daquela primeira vacina no braço da enfermeira, mulher negra, Mônica Calazans, nós começamos a vacinar e aí o Brasil inteiro começou a pedir vacina. Não teve outra alternativa ao governo que não fosse comprar vacina, mas ainda assim demorou 20 dias para tomar essa decisão. E eu fiz isso pela ciência e pela vida. Não fiz isso para proteger mandato, nem ter perspectiva política nenhuma, até porque eu sofri fortemente as consequências de ter adotado aqui a quarentena.
Imagino, São Paulo foi o medidas primeiro, bastante impopulares diante de uma necessidade da saúde. O fique em casa. Eu reconheço, duras, difíceis de serem assimiladas, mas necessárias. Mas necessárias. São Paulo foi o primeiro estado do Brasil a fazer quarentena. Foi o primeiro estado a tornar obrigatório o uso de máscara. Nas ruas, no transporte público, onde houvesse qualquer perspectiva de aglomeração, a obrigatoriedade era do uso de máscara. Foi São Paulo que tomou essa iniciativa, que depois foi seguida por todo o Brasil. O Plano São Paulo, que foi o nosso plano de quarentena, nós encaminhamos a pedido de todos os governadores, sem exceção. Os 26 estados, São Paulo 27º, nós encaminhamos a pedido deles. Alguns imediatamente, quando nos solicitaram, e outros gradualmente, à medida que o tempo foi passando, até os que eram, vamos dizer, pró-negacionismo, entenderam que tinham que adotar medidas de afastamento para evitar mais contágio e mais mortes. Então, cumprimos o nosso dever de salvar vidas. E aí, Lilian, eu queria terminar essa parte da minha resposta dizendo que o tempo é o senhor da razão. Eu hoje, fora da política, nas ruas, no supermercado, num shopping, num cinema, num terminal de aeroporto, dentro de um avião, ou em qualquer circunstância onde existam mais pessoas, eu sempre sou parado por 1, 2, 3, 4, 5 ou mais pessoas para agradecer. Obrigado, o senhor salvou a minha vida, salvou a vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais, dos meus avós. O senhor foi muito importante na vida do país. E muitos dizendo, eu não votei no senhor, eu não gostava do senhor, mas hoje eu reconheço aquilo que o senhor fez de bom para o Brasil e para a saúde e para a vida de milhões de brasileiros. Então, essa é a minha maior recompensa. Essa é uma marca que vai ficar para todas as gerações. Agora, em âmbito estadual, assim, falando do dia a dia do estado de São Paulo, falando em âmbito municipal, da prefeitura, quais foram as tuas marcas? O que você olha para trás e fala, nisso aqui eu acertei? Primeiro, na própria saúde, não só e principalmente na vacina e nas medidas que adotamos, amparados na ciência. Todos os hospitais de campanha, São Paulo foi o primeiro estado do país também a adotar hospitais de campanha. Fizemos 14 hospitais de campanha com toda a complexidade e todo o atendimento para as pessoas contaminadas pela Covid-19. Mas também fizemos um investimento sólido na prefeitura, antes da Covid, no sistema público de saúde e depois a nível do governo do estado também, não só pela Covid, mas também para proteção às pessoas. E o maior hospital do país, que está sendo construído nesse momento e vai ser entregue este ano, em Barueri, foi uma iniciativa do nosso governo. O prefeito de Barueri, Rubens Furlan, vai inaugurar, provavelmente em setembro, com o atual governador, o maior hospital público do país. Também uma iniciativa nossa. Na educação, Rocieli Soares, que foi o nosso secretário de Educação e ex-ministro da Educação, bom ex-ministro da Educação do governo Michel Temer, nós saímos de 263 escolas de tempo integral em São Paulo para 2.200 escolas de tempo integral em 3 anos. É uma necessidade, né? Quem é pai e mãe sabe. Sabe disso, porque os filhos nas escolas públicas de qualidade, aliás, reformamos todas as escolas, colocamos ar-condicionado em todas elas, todas essas 2.000 novas escolas, 2.100 novas escolas, e tecnologia também, Wi-Fi, internet acelerada, computadores, tablets, para todos os professores e para todos os alunos também. São Paulo foi, em 2021, o maior comprador de tecnologia do Brasil, da Positivo, da Samsung, da LG, de todos que tinham disponibilidade, nós fomos o maior comprador. Por quê? Para oferecer tecnologia a professores e alunos. E 8 horas de aula dia. Lilian, os pais de famílias vulneráveis sabem a importância dos filhos estarem abrigados, acolhidos e sendo ensinados, sendo num convívio adequado, aprendendo e melhorando a sua formação. E, além de tudo, se alimentando. São 5 refeições dia para quem tem 5 horas de aula. Quem tem 8 horas de aula dia, são 5 refeições. Refeição que muitas vezes em casa ele não consegue ter. Na escola está garantido. E principalmente com segurança alimentar e com qualidade. As atividades esportivas, as atividades culturais, todas elas feitas nas escolas de tempo integral. Quem me ensinou isso lá atrás foi a Viviane Sena. Lá atrás ela dizia,
João, escolas de tempo, nem estava na política, escolas de tempo integral podem salvar o Brasil. Ela tinha toda a razão. Tira da criminalidade, não deixa tão... Você está num ambiente protegido e sai à tarde e vai para casa quando os seus pais, ou sua mãe, ou seu pai, já terão retornado, ou do emprego ou da procura pelo emprego. Isso é uma grande conquista, esse programa de educação. A despoluição e a limpeza do Rio Pinheiros, que muitos diziam que era impossível, até amigos meus, Lilian, diziam, João, não prometa, você não vai conseguir. Olha o que aconteceu com os seus antecessores que prometeram e não fizeram, não conseguiram, não realizaram. Eu não critiquei nenhum dos meus antecessores, mas eu vou fazer, eu vou prometer e vou fazer. Eu não estou aqui para prometer e não cumprir a minha palavra. Eu vou fazer. Investimos 4 bilhões de reais na despoluição do Rio Pinheiros e entregamos o rio limpo e despoluído, e com 2 lindos parques nas suas laterais, o Parque Bruno Covas e o Parque Franco Montoro, ambos com a ciclovia. Hoje mais de 130 mil pessoas frequentam apenas na ciclovia, mais os que vão passear com seus filhos no Parque Linear Bruno Covas. São mais de 250 mil pessoas. São Paulo ganhou um parque maravilhoso e um rio limpo e despoluído. Recentemente você viu 2 novas plataformas colocadas no centro do Rio para entretenimento das pessoas. Daqui um ano e meio, mais ou menos, estará pronto um novo centro de entretenimento de São Paulo que nós criamos e desenvolvemos, chamado Usina São Paulo, e concedemos ao setor privado. Está em obras ali em frente ao Shopping Cidade Jardim. Provavelmente em 2025, no primeiro semestre, estará pronto com sala de cinema, sala de shows, restaurantes, cafés, um shopping 24 horas de serviço no meio do Rio Pinheiros. Isso é inimaginável. Um novo polo de lazer para a população num local, como o senhor disse. Que era um local, as pessoas queriam ficar distantes, cheirava mal, sujo, poluído, e foi limpo. E eu espero que os governos que me sucedem mantenham essa boa política. Até aqui, creio que sim, o atual governo Tarcísio vem fazendo isso e também seguindo o programa de despoluição do Rio Tietê, mas isso foi um legado para São Paulo. O Museu do Ipiranga estava parado 7 anos, fechado, o principal museu brasileiro. Eu, inconformado com isso, resgatei para o governo de São Paulo o Museu do Ipiranga, estava sob o domínio da USP, nada contra a USP, mas ela não tinha recursos, nem condições e nem habilitação para recuperar o museu. Nós fizemos essa recuperação. Hoje é o melhor museu brasileiro, melhor museu histórico, o Museu da Independência e o mais inclusivo dos museus da América Latina. Não é só do Brasil, um museu absolutamente inclusivo. Qualquer tipo de deficiência ou qualquer pessoa com deficiência acessa o museu e consegue sentir e ter a percepção correta do Museu do Ipiranga. O programa também Refloresta São Paulo, o maior programa ambiental do país, 1 milhão de hectares de árvores nativas da Mata Atlântica em replantio. Programa esse que nos deu um prêmio na COP em Glasgow, na Escócia. Enquanto o Brasil era condenado pela falta de política ou até pelas agressões ao meio ambiente, São Paulo foi homenageado. Na área de segurança pública, foi o maior investimento realizado na história em São Paulo, na história. Eu não estou com isso condenando ninguém, nem dos que passaram, nem o governo atual, mas nós fizemos. E introduzimos as câmaras corporais, as chamadas body cams, e que no nosso governo tinha um programa chamado Olho Vivo. Compramos 18 mil dessas câmeras, todos os batalhões da Polícia Militar de São Paulo, que é a melhor polícia militar e mais bem treinada do país, e segue sendo assim, adotou e assimilou e entendeu que isso era importante para a proteção dos policiais e a proteção da população. Foi a maior queda na mortalidade pública nos enfrentamentos de segurança da história da Polícia Militar nos últimos 90 anos. Porque a Câmara, ela protege o bom policial e protege o cidadão contra o excesso de violência. 0,7% de todos os 90 mil policiais militares de São Paulo são maus policiais. 0,7%. 99,3% são bons policiais, bem treinados e corretos, com boa índole. Então, a esses, ao usarem as câmeras, eles não temiam o uso das câmeras. Os maus policiais é que foram condenados pelo uso da câmera, porque os seus maus atos seriam flagrados pela própria câmera. Isso foi uma conquista da sociedade. Hoje, vários estados brasileiros utilizam as câmeras corporais nas suas polícias. Naquele momento, só São Paulo fez. São Paulo foi pioneiro nisso. Muito tempo depois,
veio o Rio de Janeiro, veio o Paraná, veio Minas Gerais, seguindo o exemplo de São Paulo. Abrimos escritórios no exterior. O estado de São Paulo é o único estado brasileiro a ter escritórios no exterior. Abrimos o primeiro em Xangai, na China, nosso maior parceiro comercial, maior parceiro econômico de São Paulo e do Brasil. Depois abrimos nos Emirados Árabes, em Dubai, Oriente Médio, importantíssimo player nas exportações brasileiras e também investimentos de fundos soberanos aqui no Brasil. Depois abrimos na União Europeia, em Munique, na Alemanha, e finalmente para os Estados Unidos, Canadá e México, em Nova York. E atraímos investimentos, gerando empregos e grandes investimentos que estão consolidados. Vou dar um exemplo de para você que está nos assistindo aqui, não ficar imaginando que isso é uma retórica. Isso é fato. Vou dar um único exemplo, poderia dar 40 exemplos, que é a da Bracell, que construiu a maior fábrica de celulose líquida do mundo, aqui em Lençóis Paulista, no interior do estado de São Paulo. A fábrica está pronta, o Brasil já é o maior produtor de celulose líquida do mundo, com essa fábrica da Bracell, gerando 7.500 empregos diretos nessa fábrica, influenciando 14 cidades dessa região de Lençóis Paulista, 22 bilhões de reais de investimentos já consolidados. Não teve nenhuma concessão, nenhum benefício fiscal. Foi uma conquista de São Paulo, feita por mim no Fórum Econômico Mundial, em Davos, e dando sequência a este programa de internacionalização da economia de São Paulo. Esse é eu posso dar mais 39 outros exemplos na mesma dimensão, em número de empregos, em número de investimento, renda e um impacto positivo na vida das cidades. Então, a gente vê que esse é o teu viés de empresário na gestão pública, né, Dória? Eu entendi que era mais importante ser gestor do que ser político. E nunca desrespeitei a política, e não desrespeito a política. Tanto é que nós aprovamos todos os nossos projetos na Assembleia Legislativa, não tivemos nenhuma dificuldade na aprovação dos projetos, inclusive nos partidos de oposição. Por quê? Fizemos o diálogo, o bom entendimento, um governo honesto. Aliás, quero ressaltar isso. As nossas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, tanto na Prefeitura, Tribunal de Contas do município, quanto no Tribunal de Contas do Estado. Governar sem fazer corrupção e nem aceitar corrupção. E doando o teu salário, né, Dória? E trabalhei de graça nesse período. Trabalhando de graça. Tanto na Prefeitura quanto no governo do Estado. Felizmente eu pude fazer isso. Eu não quero ser um exemplo para quem não pode fazer, mas eu podia fazer isso. O meu status de vida me permitia. Então, trabalhei de graça. Eu recebia o salário, era obrigado a receber, a Constituição obriga que você receba. No mesmo dia, eu doava para o Fundo Social da cidade de São Paulo e depois, quando governador, para o Fundo Social do Estado de São Paulo. Não residi no Palácio, embora esse é um direito constitucional, eu também não critico quem faz uso do Palácio para viver, porque eu tenho minha casa, preferi morar na minha casa, usei o meu carro, dispensei cartão corporativo, não utilizei essas benesses por opção pessoal. Não critico os que o fazem dentro das regras, mas preferi não fazer isso. Então, eu doei 6 anos da minha vida para a atividade pública. E foi por isso que eu concluí esse período à frente do governo de São Paulo e tomei a decisão, conforme já mencionei aqui a você e aos que estão nos assistindo, de ter encerrado esse período. Mas... Encerrado, ponto final, ou de vez em quando bate uma saudade? Não, encerrado de fato, mas isso não significa que eu não queira ajudar o meu país. Ajudar São Paulo, ajudar o Brasil, ajudar a Bahia, que também é minha terra. Tudo que eu puder fazer pela sociedade civil, eu farei, como aliás já estamos fazendo através do LIDE. Então, isso não significa que eu abri mão da minha cidadania. Eu sou brasileiro, amo o meu país e vou procurar ajudar as pessoas em tudo que for possível e estiver ao meu alcance. Das coisas mais simples, e eu vou dar um exemplo, eu vi na sua tela agora há pouco, o livro, esse livro que foi escrito por um grande jornalista, o Thales Guaraci, que foi editor de Veja, editor também da revista Exame, brilhante jornalista, ele me procurou e disse: João, quero contar a sua história. Eu disse: desde que você não faça disso um epitáfio da minha vida, eu quero viver ainda mais tempo, Thales. E ele brincou e disse: não, eu quero reproduzir principalmente a história até aqui. E depois ainda vou escrever um segundo livro, quando mais adiante, nos próximos anos da sua vida. Eu concordei e esse livro está tendo um bom sucesso em venda, já está na 2ª edição, chama-se João Dória, o Poder da Transformação. Eu doei todos os meus direitos para a Pastoral da Rua, do padre Júlio Lancelotti. Está fazendo um belíssimo trabalho. E eu reconheço, eu conheci quando prefeito, depois mantivemos a relação
no período em que fui governador de São Paulo. Bia, minha esposa, tanto na prefeitura quanto no governo do estado, sempre manteve uma relação muito boa, muito produtiva e de apoio ao trabalho do padre Júlio, assim como de outras igrejas e outros padres também, mas eu reconheço o esforço pessoal do padre Júlio. Então é o que eu disse, desde grandes coisas, até situações como essa, onde os valores podem não ser muitos, mas quem precisa disso não precisa de muito, ele precisa de solidariedade. Então, cada livro vendido, uma parte do resultado vai para a Pastoral da Rua, para ajudar as pessoas em situação de rua, sob o comando do padre Júlio Lancelotti. Agora, eu queria saber o que da política você está trazendo para a tua vida na iniciativa privada, porque a gente já sabe que na iniciativa privada você levou muita coisa para a política, da tua forma de gestão e tal. E da política, eu posso arriscar talvez um cuidado maior nas palavras, Dória, porque agora a impressão que a gente tem é que você está mais direcionado em relação às tuas palavras, é impressão? Ou é isso? Vi que fato. Você pediu desculpas ao presidente Lula em várias entrevistas, porque talvez no momento que a gente está envolvido na política, afloram outros ânimos. Elogiou o Haddad, depois eu quero saber se vem alguma dobradinha Dória-Haddad, mas enfim, me fala desse novo momento da tua vida. Boa e correta a sua percepção. E isso é fruto também do aprendizado da vida pública. A vida pública me trouxe muitos aprendizados. Evidentemente que eu pude exercer uma boa qualidade de gestão diferenciada, infelizmente hoje, principalmente hoje, fora da política reconhecida, mas a política também me deu bons ensinamentos. Alguns deles, maior tolerância. Hoje eu sou uma pessoa muito mais tolerante do que eu era antes. Isso não significa que você precise mudar o seu pensamento, os seus ideais, as suas convicções e os seus valores, mas ser tolerante, compreender melhor as pessoas, procurar esgotar no limite o entendimento daquilo que é o contraditório, pessoas que têm opiniões diferentes das suas, posições distintas das suas e as críticas que lhe fazem também. Então, hoje eu sou uma pessoa muito mais tolerante do que eu era antes e com uma capacidade de perdoar também muito maior. Isso faz bem para a minha alma, para o meu interior, certamente para a minha percepção de vida e creio que a percepção das pessoas também em relação a mim. Por isso é que nessa reavaliação, nessa autoanálise, eu pedi desculpas a várias pessoas e perdoei outras pessoas. Pessoas que me fizeram mal e sabem que fizeram, perdoei todas. Quando você se distancia, olha com, em perspectiva, perdoei todas, absolutamente todas. E elas sabem disso, algumas até eu tive a oportunidade de dizer isso a elas, e outras até de nos tornarmos amigos, depois de termos um distanciamento grande e duro. E tive também o reconhecimento, ao me referir ao presidente Lula, que em alguns momentos, em duas campanhas, 2016 e 2018, eu fui além do limite dentro de uma campanha. É sempre uma campanha você tem um embate mais forte, mas isso não justifica que você utilize palavras, expressões que possam representar uma agressão pessoal ao seu adversário, seja no partido, seja no conjunto de forças que disputam uma eleição. E eu excedi em alguns momentos e reconheci isso e pedi desculpas. E não me sinto fragilizado por fazer isso. Não mudei as minhas opiniões, eu continuo sendo um liberal social, eu não me tornei uma pessoa de esquerda, mas hoje eu respeito e compreendo melhor essas posições e compreendo também os valores e as posições dessas pessoas. E eu não preciso fazer mais esse embate duro e nem usar palavras inadequadas. E eu tive a capacidade de reconhecer isso e quis expressar isso de forma clara para as pessoas. E até como um bom exemplo, que você possa fazer isso, eventualmente, com pessoas às quais você, em algum momento, usou palavras, expressões inadequadas. Peça desculpas. Você só vai ficar maior, você será reconhecido e respeitado por isso. E tira um peso de você também, né? Além da sua alma ficar mais leve, e você também fica mais reconhecido como uma pessoa sensata, equilibrada e justa. E fiz isso também com o Fernando Haddad. Eu venci o Fernando Haddad em 2016, na disputa para a Prefeitura de São Paulo. Fizemos uma transição republicana, nós não nos agredimos, ele foi correto também durante a campanha. E agora que ele assumiu o Ministério da Fazenda, eu tenho acompanhado de perto a área econômica, é a área onde eu atuo como empresário, e ele tem feito um bom trabalho.
E eu não deixei de reproduzir este sentimento e este reconhecimento. Ele está liderando bem a economia brasileira, tem feito do diálogo um instrumento muito positivo para o aperfeiçoamento do seu trabalho e a sua liderança à frente do Ministério da Fazenda. Tem também conquistas já importantes, o arcabouço fiscal, o diálogo com o Banco Central, os insumos que ofereceu para a reforma tributária, que nesse momento ainda se encontra no Congresso Nacional. O diálogo com investidores internacionais tem sido produtivo. Ele cessou aquilo que no passado falava de reestatização de empresas, o que seria muito ruim para o Brasil. Seria uma quebra, uma ruptura da ordem jurídica com gravíssimas consequências. Ele não mais tratou desse assunto, ele teve discernimento de que isso podia prejudicar a economia brasileira e criar um sentimento de dúvida nos investidores internacionais. Então ele teve profundo bom senso e é uma pessoa de bem. Então eu já era de bem, não é que se tornou de bem agora, mas na condição de ministro da Fazenda tem feito mais acertos do que erros, bem mais acertos do que erros, e eu tenho que reconhecer isso. E no governo Lula, de forma geral, 10 meses, né? Estamos em outubro, são 10 meses de governo. Quais são os pontos altos, pontos baixos do governo atual? O ponto mais alto é a economia, e é exatamente a pasta comandada por Fernando Haddad. Além do que ele foi uma surpresa. Poucos esperavam que ele pudesse conduzir como tem conduzido o Ministério da Fazenda. Então foi uma positiva surpresa. Também na área ambiental, ainda que com alguns equívocos pontuais, o Brasil deu uma melhora sensível na sua política ambiental em relação ao governo anterior. Isso não só se refletiu na proteção à floresta, na proteção aos mananciais, no compromisso da descarbonização da economia brasileira, como também na proteção aos territórios indígenas, mas refletiu em investidores internacionais. O Brasil tinha perdido investimentos, não nos fundos amazônicos, investimentos normais na economia brasileira por conta do desrespeito ambiental. O Brasil perdeu nos últimos 4 anos, à exceção desses 10 últimos meses, fortes investimentos japoneses, europeus, americanos e canadenses por conta de uma política devastadora na área ambiental. Agora, no governo Lula, esses investimentos voltaram, alguns já materializados, outros em análise. Isso é bom para a economia brasileira. Cada dólar investido no Brasil é um novo emprego que se gera aqui, mais prosperidade, mais benefício, e é isso que faz a economia girar e prosperar. E prosperar significa aquela pessoa que está desempregada, com o investimento internacional aqui, ela retoma ou ganha o seu emprego e com isso ganha também o seu bem-estar e a sua independência. Além do ganho ambiental em si, né? Só e sem contar a preservação ambiental, que tem um enorme significado. O Brasil vai sediar em 2025 a COP em Belém do Pará, com Helder Barbalho à frente do governo do Pará. Vai ser importante e o Brasil pode ter, Lilian, o papel mais importante, mais preponderante e significativo no mundo por conta de uma política ambiental. Pegar esse protagonismo de volta. Né? E cobrar também. O pagamento sobre serviços ambientais, essa é uma tese que eu já defendo há muitos anos, há mais de uma década, ela tem que ser implementada. Países do primeiro mundo que defendem o meio ambiente devem pagar ao Brasil pelos serviços ambientais do Brasil. E quem deve ser o beneficiário? O ribeirinho, o caboclo e o indígena da região amazônica, de toda ela, principalmente, não exclusivamente, mas principalmente, porque ele tem que ter a consciência de que alguém está pagando para que ele mantenha a árvore de pé. E aquela árvore de pé, milhares e milhões, vai permitir que a situação climática tenha um domínio melhor por parte do mundo. Consequentemente, ele, caboclo, ribeirinho, indígena, tem que receber um benefício disso concreto. Ele está ali na floresta. Até porque, se não for assim, ele vai para o outro lado. Ele vai ficar ao lado de madeireiros, de invasores, de mineradoras, que vão destruir aquelas áreas com a ajuda dessas pessoas, porque elas têm que sobreviver. Portanto, pagamento sobre serviços ambientais, PSA, uma medida justa, uma medida criteriosa que o Brasil pode construir esse programa, não só através dos fundos amazônicos, mas de uma maneira mais, eu diria, ainda mais consistente. Pode apresentar isso na COP do ano que vem, que será em Dubai, em 2024, e em 2025 consolidar com a COP em Belém
do Pará. Então, segundo ponto positivo, a questão ambiental. Com alguns equívocos, eu preciso pontuar também aquela questão de proibir a exploração da bacia petrolífera na foz do Rio Amazonas, a 400 quilômetros da foz do Rio Amazonas, a meu ver, foi um excesso. Não havia necessidade daquela manifestação e desta proibição, mas nada que não possa ser corrigido ainda com bom senso e discernimento e com diálogo, principalmente. O terceiro aspecto que eu vejo positivo, a reinserção do Brasil no cenário político internacional. Por isso foram necessárias as viagens, porque há muitas críticas em relação a Lula estar viajando e estar gastando muito em viagem. É necessário? Eu não vejo dessa maneira. Eu não quero fazer, vamos dizer, análises individuais de quem vai ou deixa de ir com o presidente Lula, mas o Brasil foi reinserido na comunidade internacional. O Brasil era um país completamente isolado no governo passado, completamente isolado. O Brasil não era ativo nem no G20, nem nos fóruns internacionais. O Brasil era um país simplesmente desconsiderado. Porque literalmente, né, o antigo presidente ficava sozinho numa sala cheia de... Eu mesmo vi isso. De líderes. Eu mesmo assisti essa circunstância constrangedora, né? Então, a reinserção do Brasil é um ponto positivo e que eu louvo e entendo como algo bom para o Brasil e principalmente para a consciência de investidores internacionais. Mas também aqui alguns pontos de equívoco podem ser corrigidos. Exemplo, ao receber aqui o ditador da Venezuela, não foi uma atitude positiva dentro desse cenário internacional. Não era preciso esperar do presidente Lula que ele fosse agressivo ou isolacionista em relação à Venezuela, dado o seu passado. Mas recebê-lo com pompa e circunstância dentro do próprio Palácio do Planalto talvez não tenha sido um bom momento. Olha a manifestação do presidente da Venezuela agora em relação ao conflito entre o Hamas e Israel, a favor do Hamas e condenando Israel. Então, o tema também da Nicarágua, de Cuba, mas são pontos que podem ser corrigidos. Os acertos foram maiores do que os deslizes. E um quarto ponto que merece ser destacado aqui, e eu destaco inclusive o Ministério da Defesa, com o ministro Zé Múcio Monteiro, porque ele teve a tarefa das mais difíceis de aglutinar as forças militares de defesa, na aeronáutica, no Exército e na Marinha, que estavam, vamos dizer, vinculados a um exercício de um governo muito militarizado e muito dedicado a este sentimento militar da defesa, e ele conseguiu pacificar, ordenar uma relação boa com os ministros que atuam nessa área da defesa. Olha o exemplo que a defesa deu agora, repatriando, trazendo para o Brasil os brasileiros que estavam em Israel e que precisavam de transporte imediato. Essa coordenação feita pelo ministro Zé Múcio é exemplar. Múcio chegou num momento, 8 dias depois de tomar posse, dia 8 de janeiro, com aquele caos instalado, aquela invasão. É um atentado, ali foi um atentado à democracia brasileira. Foi posto à prova. É. Agora, em relação a esse conflito que a gente está acompanhando agora, não tem como não se emocionar vendo as cenas. Qual a tua visão sobre isso? Primeiro, a postura do governo Lula foi acertada, já providenciou o primeiro avião, já chegou com os brasileiros que, como eu estou ouvindo, tiveram uma nova chance de vida, Verdade. Porque muitos não tiveram. Na verdade, 2 aviões já chegaram, haverão voos diários, porque há mais de 2.700 brasileiros que se inscreveram pela Embaixada do Brasil em Tel Aviv com o desejo de retornar ao Brasil. Jerusalém, Israel, é um grande destino religioso. Então, são milhares de brasileiros evangélicos, católicos, cristãos, de forma geral, que vão a Israel para suas orações, as suas peregrinações, além daqueles que trabalham em setores de tecnologia, onde Israel é um exemplo mundial, muitos jovens e até os que, lá vivendo, gostariam de retornar ao Brasil porque temem que esse conflito possa se estender e possa provocar mais mortes, além daquelas que já infelizmente ocorreram. O Brasil foi rápido, foi eficiente, aliás, um trabalho liderado pelo ministro Zé Múcio Monteiro, mas com a concordância, obviamente, com a liderança do presidente Lula, e há que se reconhecer isso. Talvez a manifestação feita pelo governo de condenação aos ataques não tenha sido completa, porque não houve ali a menção do Hamas, que é um grupo terrorista, e é importante caracterizar isso. O povo palestino não é Hamas. Isso, o Hamas é uma célula
dentro do povo palestino. O povo palestino não é terrorista, não são assassinos. E está sofrendo, né, a As violência. consequências também Exato. do Hamas. Este grupo, sim, precisa ser veementemente condenado. Não houve essa condenação. Ainda há tempo para isso. Mas eu diria que a compensação foi feita na rapidez desse planejamento logístico de trazer os brasileiros de volta ao país de forma acertada. Aliás, foi o primeiro país do mundo a conseguir fazer esse traslado dos que estavam em Israel de volta ao seu país. Isso merece também ser objeto de uma referência positiva. Queria só voltar a falar de meio ambiente, porque eu não fiz a referência à ministra Marina Silva, apenas para não ser injusto, porque eu falei do Fernando Haddad, falei da política internacional. Aliás, temos um bom chanceler, ponderado, moderado, que comanda a chancelaria brasileira, mas não fiz a menção à ministra Marina, que é uma figura, uma mulher com as suas fragilidades, mas com uma força interior e uma capacidade muito grande. E eu queria, então, só por dever de justiça... Né? Não, e conhecedora. Profunda conhecedora do tema. E ela gosta do diálogo. Ainda que possa aqui e acolá, talvez cometer algum equívoco, mas ela não é refratária ao diálogo. Agora, uma outra questão que eu queria colocar, Dória, antes da gente encerrar, é se ainda dá tempo de corrigir o que eu classifico como um retrocesso em relação ao casamento homoafetivo que está em debate hoje. Qual a tua opinião? Eu fiz uma postagem, inclusive, na Rede X, antigo Twitter, condenando essa medida inicial. Ainda não é lei, mas a comissão que na Câmara Federal pretende proibir a união homoafetiva. Não há razão para isso. As pessoas têm a sua liberdade, você tem que reconhecer o direito de cada pessoa, cidadão, ele ou ela, de escolherem o seu parceiro. Se o seu parceiro é do seu mesmo sexo, é uma opção dessa pessoa. Não pode o governo interferir, proibir. Isso é censurar a vida, isso é limitar a liberdade, isso é estabelecer uma contrariedade, não só do ponto de vista democrático, mas de vida. É proibir você de fazer a sua opção, Lilian. É proibir você de casar ou recasar, de ir para esta ou aquela frente. Isso é um direito seu, é inalienável isso. Então, há chance ainda de corrigir essa deliberação, que, repito, não é lei, no próprio Congresso Nacional. E, a meu ver, ainda que isso venha a ser aprovado, eu não sou jurista, mas entendo que a medida é inconstitucional. E vejo que, se houver este avanço ultraconservador de proibir casamentos homoafetivos, uma medida apresentada no Supremo Tribunal Federal vai derrubar esta lei, se é que ela será votada nesse sentido, porque, a meu ver, repito, mesmo não sendo advogado, jurista, ela é inconstitucional. Vamos aguardar com tolerância e diálogo. Isso mesmo. Dória, muito obrigada pela tua presença aqui, por esse papo sempre enriquecedor. O espaço aqui está sempre aberto. Muito obrigada. Obrigado a você, Helene. Obrigado a vocês, internautas e telespectadores aqui de Caras, que nos acompanham nessa transmissão. Muito feliz de estar aqui mais uma vez, especialmente com você, Helene. Muito obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima. Tchau.